Fala galera, paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Escola Tadel. Estou aqui no meu cantinho de oração, onde temos o púlpito. Tá frio, domingo à noite, 8 horas e 40 minutos mais aproximadamente. Estou aqui meditando um pouco na palavra, preparando o resumo do nosso projeto Genoma, para estar ajudando a você na aplicação deste projeto, que tem sido muita bênção mesmo na nossa vida, na nossa casa, no ambiente do lar. E o projeto Genoma não é nada mais e nada menos que a existência do Evangelho de Cristo no nosso lar, onde os nossos filhos sentam com os pais e ali desfrutam do aprendizado da palavra de Deus. Sugiro a você, faça você também, aplique o projeto Genoma na sua casa. Tem sido muito abençoador e é poderoso demais. Essa semana nós tivemos no período ali, eu tenho um filho de 4 anos, o Yudi, um de 3, o Sasuke. E nós que montamos o ambiente, o Yudi, 4 anos de idade, já foi atrás de um caderno para ele, uma caneta para ele. E ali ele já sentou à mesa para desfrutar da palavra. Enquanto a gente lia a palavra, ele já automaticamente repetia, recitava com a gente a palavra. Ou seja, a cultura do reino está sendo estabelecida. A palavra de Deus nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Estamos chegando num período de vida, de tempo muito complicado, e é necessário que nós cristãos garantir o ensino, a vida da palavra no nosso lar. Porque lá fora, na escola, na faculdade, os nossos filhos, sem o ensino, sem a vida de Deus queimando dentro do lar, no coração deles, sem o ensino profundo da palavra, vai ser dragada pela mentalidade do mundo, pela mentalidade que está destruindo parâmetros da igreja. Então sugiro a você, siga a gente, faça o que a gente está fazendo. Pastor, eu não sei, não tenho habilidade com a Bíblia, tenho dificuldade. E é por isso que você está aqui nesse vídeo. E a partir de hoje, a gente vai começar a falar no Genoma a respeito do livro de Mateus. Então vem comigo e vamos para o nosso projeto Genoma deste dia maravilhoso. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente com você em nome de Jesus. Aleluia! Vamos para Mateus? Bem, primeiramente, para a gente ter uma ciência legal, um conhecimento legal na nossa cabeça, eu preciso entender um pouquinho sobre o livro de Mateus. E o livro de Mateus, ele é um livro bem metódico, detalhes, se preocupa bastante em detalhes. Estava assistindo The Chosen, assista que é muito bom. Lá apresenta o Mateus. E o Mateus, ele tem esse negócio dos detalhes. Eu me identifiquei muito com a interpretação do personagem, com essa nova visão do personagem, e deu para assim ter uma clareza melhor enquanto você lê o livro de Mateus. E a gente vai falar sobre o livro de Mateus. E o livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Ele apresenta Jesus como o rei dos judeus. É o evangelho que expressa o reino de Deus, que ele anuncia o reino de Deus. Para dar início a isso, eu quero ler com você Zacarias 9:9, que é, vamos dizer assim, que é o verso do Antigo Testamento que dá base para o livro de Mateus, onde conta o reino, o rei Jesus que chegou. Está escrito assim, Zacarias 9:9. Alegre-te,
muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um ancinho, filho de jumenta. Amém? E a gente vai então para Mateus, e a gente vai ver essa passagem mais para frente, quando Jesus entra à cidade, essa concretização desses versos. O livro de Mateus é muito legal. Ele começa com a história da genealogia. O livro de Mateus ele foi escrito ali na região da Judéia. A tradição diz que foi por volta de 37 depois de Cristo, então provavelmente entre 4 e 5 anos após a morte e ressurreição de Jesus. E está escrito assim, né? Ele começa falando já apontando a genealogia de Jesus, porque os judeus eles têm muita importância isso para o judeu. A genealogia, a história de quem é esse, qual é a descendência, de onde você veio, qual é a sua história. Então Mateus ele se preocupou muito com isso e colocou isso para nós, e tem algo profundo na genealogia. Geralmente a gente não gosta, mas quando a gente para analisar, a gente aprende muita coisa com isso. E a gente vai começar, então, analisando a genealogia, ver e conhecer um pouquinho sobre a história da descendência de Jesus. Está escrito assim, Mateus 1, verso 1. A gente vai ler hoje até o verso 2. 2 e 3, vamos até o 3, né? Está escrito assim, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele começa a explicar a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e Judá seu irmão e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, Féres e Zerá. Féres gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Olha que legal isso. Abraão, ele foi o filho da bênção, chamado pelo Senhor, enviado por Deus para os filhos da maldição, para a restauração da paternidade da terra amaldiçoada pela paternidade falida. Como assim? Vamos lá, lembra de Noé? Noé tomou o monte, chapou o coco. O filho dele viu Cã. E saiu contando como paparazzi dessa geração e saiu defamar o nome do pai. O pai acordou meio embriagado, meio tonto, bravo porque ficou sabendo na notícia na hora que pegou o jornal da manhã e foi em direção ao filho e ali proferiu palavras de maldição a respeito da descendência de Cã, falando, Cã, sua descendência será escrava, sua descendência é escrava, Canaã será amaldiçoado, e Canaã foi amaldiçoado. Passa-se um tempo, da linhagem de Sem, o filho da bênção, o filho que foi abençoado, Deus tira de lá Terá para no meio do caminho. Então Deus chama Abraão para continuar esse chamado. E esse chamado é muito importante, porque Deus ali na terra amaldiçoada, na terra da maldição, ele cria um povo seu. Então o povo amaldiçoado, o povo que estava numa terra amaldiçoada, Deus cria para si uma descendência. Ele restaura a paternidade amaldiçoada. E Deus fala para aquela geração, para aquele povo, para aquele povo que ele estava criando dentro da terra da maldição. Eu vou ser seu povo e você será meu povo e você seu Deus.
E a gente vê isso em Êxodo 6, verso 7, Jeremias 32, 28 e principalmente em Gênesis 17, verso 7, quando Deus promete a Abraão. Então, a genealogia de Jesus, contando de Mateus, já começa ali com Abraão, dentro de um resgate de uma paternidade, Deus desejando criar um povo. De Abraão, Abraão gerou Isaque. Isaque é o filho improvável, filho da esterilidade, porque a sua mãe era estéril, não poderia dar à luz, e Isaque é o filho improvável. Não tinha como um homem de 100 anos e uma mulher de 91 anos gerar filhos, porque já tinha até encerrado o ciclo. Mas Deus fez o milagre. Então, Deus chama Abraão para restaurar uma paternidade, restaurar um povo, criar um povo. E este povo é formado de um milagre. Isaac, ele casa-se com Raquel e tem Jacó. Também é outro milagre, filho improvável, nascido de outra esterilidade. É Deus comprovando o milagre. Jacó, ele foi um trapaceiro, ele aprontou, ele viu a destruição da família. Ele viu tudo que foi construído se arruinando, saiu fugido da terra, porque o irmão estava querendo matar ele, Esaú. E passa-se um tempo, ele casa, tem filhos, volta para sua terra. Ele tem um filho chamado Judá. Jacó gerou Judá. Ele teve um monte de filhos, mas a importância aqui na linhagem de Jesus é Judá. Judá é o quarto filho de Léia. Lembrando que Jacó teve 4 mulheres, 2 esposas oficiais e 2 concubinas de sua esposa, mas ao total é 4 mulheres. E Judá é o quarto filho de Léia. O nome Judá significa louvor ao Senhor, é uma expressão de agradecimento a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Judá. Para falar um pouquinho sobre Judá, eu sugiro a você aí a Gênesis capítulo 38, dá uma lida lá junto com a sua família. Você vai ver pontos interessantíssimos, coisas importantíssimas para falar, para conversar. Aqui eu só vou dar um panorama legal para que você possa ter uma compreensão, para ajudar na comunicação na hora do projeto Genoma ser aplicado na sua casa. Então a gente vai imaginar Gênesis 38 era um período que aconteceu umas coisas ali. Ele estava aí na região de Canaã, Jacó e a sua família estavam na região de Canaã. Judá, ele se afasta da sua família. Provavelmente ali foi quando eles traíram, sei lá o que aconteceu, não sei direito ao certo. Mas Judá, ele se afastou da sua tribo, segundo o que está escrito na Bíblia judaica completa. Na versão judaica completa, está falando que Judá se afastou da sua tribo. Ele se afastou da sua tribo e foi morar perto de um amigo dele. Ele tinha provavelmente entre 15 e 16 anos. E lá ele conheceu uma menina bonita, com o nome de Suá, provavelmente entre 14 a 15 anos. Vamos imaginar essa faixa etária, que é a faixa etária segundo o parâmetro bíblico ali que vai dar. Então, entre 15 e 16 anos, eles se casaram e tiveram filhos. Judá e Suá tiveram 3 filhos, Onã e Selá. Passa-se em média de 15 anos, já está numa idade, naquela época, considerável já para adulto, pronto para casar. Então, Judá, ele arruma uma esposa para Ir. Então vamos imaginar 15, Judá está com 30 anos e Suá também. Então Ir ali está com seus 15 anos e então arrumam-se Tamar para casar com Ir. Porém, Ir era um menino muito mau, menino levado, sem vergonha, cafajeste. Ele era tão mau aos olhos de Deus, que Deus o matou. Leia lá no texto, você vai ver. Deus matou ele, porque ele era terrível.
Era uma pessoa terrível aos olhos de Deus, ao ponto que Deus matou. Então Tamar ficou viúva. E para honrar o parâmetro da lei daquele tempo, Judá, ele entrega Onã para se casar com Tamar. Se Er tem 16, vamos imaginar que Onã tem 15 anos, porque foi um período muito curto, eles tiveram esses três filhos principais que contam na genealogia. Então Onã ali com seus 15 anos, ele assume Tamar e vai se deitar com Tamar. Então Onã casou-se com Tamar. Sobre Onã tinha uma orientação de seu pai Judá. Aí a orientação era: engravide a Tamar para gerar filhos da descendência de seu irmão, porque ele era o primogênito. Então a linhagem do primogênito tinha que dar um segmento, segundo a lei daquele tempo. Mas Onã, ele não quis dar continuidade na linhagem de Er, porque ele sabia que o primeiro filho que nascesse ali não ia ser dele, a genealogia não ia ser dele, a importância não ia ser dele. Então o que ele fazia? Ele se relacionava sexualmente com Tamar, um ano mais velha que ele, ali vamos dizer que está nos seus 15, 16 anos, quase um ano de casado e nada está acontecendo. Por que não acontecia? Por que não engravidava? Porque Onã ejaculava fora, para não deixar sementes ao nome do seu irmão. E isso não agradava a Deus. E ao ponto que Deus também o matou. E Tamar ficou viúva pela segunda vez. Tamar, 15 anos viúva, 16 anos aproximadamente viúva. Então sobrou Selá. E aí Selá já estava chegando na idade de seus 15 anos, vamos imaginar isso. Então Selá foi prometido a Tamar quando ele tivesse uma idade adequada, segundo o pedido de Judá. Então Tamar também aceita, ela vai para a casa do seu pai e fica lá com a vestida de viuvez, aguardando o tempo. Porém, passa-se muitos anos. Vamos imaginar que passou 3 anos. Tamar está esperando a promessa de Judá. Passou 3 anos, vamos imaginar. Selá chegou aos seus 15 anos quando Onã morreu e foi prometido. Que esperasse 1 ano, estava no prazo, tudo bem, 16 anos. Passou muito tempo, vamos imaginar que passou 3 anos. Então, 16, 17, está por ser 17, 18 anos, Selá. E nada da promessa ser cumprida. Acontece um fato ali, dentro desse período, nesses muitos anos, que Suá, mulher de Judá, morre. E ao morrer, Judá vai para a casa dos seus amigos, tentar esquecer a dor que estava sentindo, começa a tomar os seus porre, bebe lá, tentar esquecer a dor da perda. E no caminho ele encontra a Tamar, porém ele não sabia que era Tamar. Alguém avisou Tamar que Judá estava subindo para o monte, para a casa dos seus amigos, da terra dos seus amigos, para aliviar a dor da perda da sua mulher. Tamar, automaticamente, ela já se prepara, tira sua roupa de viuvez, coloca vestes de fora da viuvez e tampa o rosto com um véu, significando prostituta. Então ela põe vestes de prostituta e espera no caminho. Judá, triste, cabisbaixo, passa, olha a mulher e fala: vamos brincar um pouquinho, deixa eu entrar a ti, como diz na palavra. Aí Tamar, ele não sabia que era Tamar ali. Aí Tamar fala: bem, o que eu vou ganhar com isso? Ele fala: não, eu te mando o cabrito depois. Ela fala: tá, me dá um peso de garantia. Mas o que eu vou te dar de garantia, mulher? Aí essa mulher, Tamar, ela diz: me dê o selo, o seu cordel e o seu cajado. Esse selo e o cajado significava a assinatura, o documento principal.
E com isso ele podia tomar fraldes à vontade. Pela paixão e desejo do sexo, ele entregou o que ele tinha de mais precioso, que era o símbolo da sua autoridade, do seu poder, do seu reino, do seu dinheiro. E quem tinha isso eram pessoas de alta classe, de alto porte. E ele entrega tudo isso, tem a sua noite de prazer, seus 10, 5 minutos de alívio, de estresse, vai embora, chega na casa do amigo, manda os amigos trazer o pagamento da prostituição. Porém, Tamar já não estava mais lá. Aí não se encontram mais. Aí ele fica preocupado, é claro, perdeu uma posse de muita importância. Mas passa-se o tempo, não conseguiu encontrar, tudo bem. 3 meses depois, chega o aviso à sua casa. Tamar está grávida. Tamar adulterou. Tamar traiu a linhagem. Judá, furioso da vida, condena ela, fala, não, vamos julgá-la, condena a morte, morte por apredejamento, morte, vamos queimá-la viva, desgraçada, desonrando o nome da minha família. Porém, na hora do julgamento, ela grita forte, espera, eu tenho a prova de quem é o pai dessa criança. Quem tem este selo e este cajado é o pai deste menino. E ela estava com as posses de Judá. Judá ali sente a dor do peso no coração e fala, não, ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Porque eu prometi e não cumpri com a minha palavra. E ali, então, ela se torna parte da família de Judá. Mulher de Judá agora, Tamar. Essa gravidez era de gêmeos. Um se chama Pérez e outro Zerá. No dia do parto, Zerá estende a mão. A parteira segura a mão e ata um cordel vermelho escarlate. Porém, não sei como, mas tem uma bagunça dentro da barriga que a mão do menino que estava saindo, Zerá, é puxada para dentro e sai a mão de outro menino e a parteira puxa e tira. E na hora que ela vê assim, a parteira pega na mão e não tem o cordel vermelho. A parteira fala, não sei como você fez isso, mas você fez, você saiu antes. Como você fez isso? Por isso chamou o nome de Pérez. Aquele que rompe. E depois saiu Zera, filho com o nome de significado de escarlate por causa do cordão. Pérez entra na genealogia de Jesus. Aquele que rompe. Aquele que rompe. Muito legal essa história. Como eu posso aplicar isso? Bem, tem várias formas. Dentro dessa história, você vê que na genealogia de Jesus, tem muitas pessoas improváveis. Tem muita coisa improvável que acontece aqui. Você vê que na genealogia de Jesus tem Isaac, que nem era para ter nascido. Era improvável. Jacó, improvável. Filho de milagre, improvável. Ele se desviou, ele se perdeu no caminho, ele foi achado novamente. Nós vemos Judá, saiu, afastou da sua tribo, da sua casa, criou uma história. Temos Tamar, enganada, 2 casamentos, mortes e mortes, perdas e perdas. Temos Pérez, aquele que rompe. E dentro da genealogia de Jesus, você vai vendo mais histórias, você vai ver que muitas histórias improváveis, muitas pessoas que, assim como nós, parecem incapazes de viver algo maravilhoso, de estar numa história maravilhosa. Mas está aí. O objetivo para essa semana é a gente entender um pouco da história de Jesus
E dentro da conversa do lar, ver que é possível, que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai continuar. Que a gente vê que a Bíblia é repleta de pessoas também tortas, que foram se consertando conforme foram ouvindo a palavra de Deus. Tamar nem era da genealogia, era estrangeira, não era da descendência direta, era uma cananeia, mas entrou na genealogia, entrou na história, entrou na linhagem de Jesus. Judá, ele participou da venda do seu irmão José, mas está na linhagem de Jesus. Jacó, trapaceiro, fez tanta coisa ruim, está na genealogia de Jesus. Isaac, filho de milagre, está na genealogia de Jesus. Meu querido, Abraão, filho da bênção, chamado para resgate de um povo, uma paternidade falida, filhos da maldição, fez tanta besteira, considerado amigo de Deus. Por que tudo isso? Por que a gente tem que olhar essa genealogia? Primeiro, para saber a história. Que Deus, ele não vai procurar a perfeição em nós para depois nos usar. Ao contrário, ele vai nos amoldar conforme a palavra é ministrada. Assim como cada história tem o seu lado ruim, todos eles mostram uma recuperação, um resgate, uma salvação. E assim como Deus usou cada um aqui, e Deus consertou caminhos, assim também Deus está disposto a consertar o caminho da nossa casa, do nosso lar. Então, se parece que está tudo errado, está tudo torto, relaxa, confia. Vai dar tudo certo. Crede no Senhor. Confia nele. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua inteligência, mas é pelo nome do Senhor. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não pela vontade de homem, não pela vontade da carne, não pela força de ninguém, mas porque Ele quis. Ele me quis, Ele te quis, Ele nos quis. Então, dentro desse ambiente do lar, dentro desse estudo, dentro dessa comunicação que vocês vão ter, olhando e lendo essas histórias, pensando em coisas, deixando o Espírito Santo operar e falar no meio de vocês, usando a boca de vocês para tratar a palavra de Deus dentro da sua casa, vocês vão ser cheios disso. E dentro desse amor, dentro desse vigor, vendo que Deus não é provável, é possível, Deus vai salvar, Deus salva, Deus nos salva. Vocês vão orar no projeto Amigo de Oração. Vocês vão orar pelos seus amigos, lembrando, não, assim como Deus me salvou, Deus vai salvar eles. Assim como Deus usou tantas pessoas improváveis, a gente só começou a genealogia agora. Deus também pode usar e salvar os seus amigos, os nossos amigos de oração. Isso é muito top, gente. Estamos chegando a 30 minutos. Espero não ser cansativo. Estou gravando sem corte, sem frescura. Só vou postar. Então, Deus abençoe grandiosamente o seu nome na sua casa. Que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Que as crianças clamem, cantem em línguas, profetizando, que os mais velhos adorem, que quando você menos esperar a casa está lotada e todo mundo falando, orando, adorando a Deus. E eu tenho certeza que o culto de domingo vai ser poderoso demais. Vem com nós, siga-nos,
e seja bem-vindo à Escola Tadel. Nós te amamos. No demais, Kamiwa Anatao Shukufuku está.